Eu saúdo você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a 10ª lição desta série de lições de homens que não são dignos, né? Os quais o mundo não era digno. E na lição de número 10 nós continuamos estudando a vida de Jacó e o título da nossa lição é A Experiência Transformadora de Jacó. E este vídeo é o vídeo tradicional do canal da professora Manuela Barros e é a primeira vez que você está por aqui, não é? Bem-vindo ao nosso canal e nós contribuímos semanalmente com um roteiro como este aqui da nossa lição, baseada naquilo que nós estudamos. Nós, neste vídeo tradicional, não lemos a revista, mas usamos este roteiro que a cada semana eu faço e distribuo gratuitamente. Se você quiser, pode somente baixar um link aqui na descrição deste vídeo e usá-lo à vontade. No entanto, neste vídeo nós vamos caminhar neste roteiro e temos também no nosso canal a aula comentada, onde eu vou ler a revista, né? Também temos um outro tipo de roteiro, este tradicional que eu chamo, é porque eu tenho usado este roteiro há mais de 25 anos ensinando a escola dominical. No entanto, para alguns que não gostam desta didática, nós também temos o vídeo da aula comentada. Vamos à nossa lição tradicional, portanto, neste dia, e eu vou colocar aqui para você na tela, não é? A experiência transformadora de Jacó, é a lição de hoje, lição de número 10, e nós vamos então ler e estudar este roteiro dividido em 3 tópicos, como você pode ver. O primeiro, um sonho de Deus. Em segundo lugar, a casa de Deus. E em terceiro lugar, o serviço a Deus. O primeiro tópico, um sonho de Deus, nós vamos dividi-lo em 3 subtópicos. São eles: uma palavra de consolo, estou contigo. Segundo, uma palavra de confirmação, semente bendita. E terceiro, uma palavra de fé, te farei retornar. Então, agora no nosso roteiro, uma palavra de consolo, eu estou contigo, é o nosso primeiro subtópico, baseado naquilo que Deus falou com Jacó. Nós que lemos a nossa lição e o texto, né, de estudo bíblico em classe, trata-se da visão daquela escada, né, que num sonho de Jacó, ele viu essa escada que ligava o céu com a terra e Deus ali se manifestou, Deus falou com Jacó naquela experiência. E este primeiro tópico vem então nos ensinar sobre este sonho de Deus. E este um sonho de Deus, a primeira palavra que nós vamos observar neste texto para a vida de Jacó foi uma palavra de conforto muito linda. E o texto que nós vemos aí, Gênesis 28 e versículo 15, diz aí, veja o texto: e eis que estou convosco, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenha dito. Então veja que coisa linda a palavra de Deus para Jacó. Eu vou fazer uma pausa aqui antes de nós continuarmos, porque estamos usando uma tecnologia nova e estamos em período de teste aqui no canal da professora Manuela Barros. Assim que eu agradeço a você a paciência de algumas coisinhas que às vezes vão aparecer na tela e uma coisa ou outra que estão diferenciadas, nós temos que nos acostumar com as novas tecnologias, assim que estamos fazendo para termos mais material disponibilizado para os irmãos, mas há um custo, né, de aprendizado, há alguns outros tipos de cursos também associados a tudo isso. No entanto, eu agradeço a você que vai participando conosco pela sua paciência. Mas continuando a nossa aula, esta palavra de Deus é tremenda. Por quê? Porque Jacó vinha de uma situação muito difícil. Psicologicamente ele estava transtornado, ele estava fugindo literalmente pela sua vida, se você se lembra um pouco da aula passada, não é? Ele fez algo que não devia, incentivado pela sua mãe, e nós vamos ainda associar um pouco mais isso na lição, mas neste momento nos lembrar de que ele estava fugindo por sua vida. Esaú, seu irmão, estava buscando matá-lo. Ele tinha já prometido que quando o pai falecesse, ele mataria o seu irmão. Por quê? Porque roubou o direito da sua primogenitura, ainda que ele vendeu, mas ele entendeu-se usurpado, mas principalmente a bênção que era dele e que ele descaradamente roubou de seu irmão. No entanto, nesta situação, Deus aparece em sonhos. Deus se manifesta em sonho para este Jacó. E não foi nada de outro lado, não foi da cabeça dele, foi Deus verdadeiramente e a sua graça que se
manifestou para Jacó, e neste texto que você tem aí na tela comigo, Deus diz esta primeira palavra, que é uma palavra de consolo: eu estou contigo. E no meio do versículo diz: porque não te deixarei até que tenha feito o que te disse. Amém? Então veja que esta palavra, e eu penso que nós podemos aplicá-la muito facilmente para nós. Não existe para alguém que teme a Deus, para alguém que serve a Deus, um consolo maior do que saber que Deus está conosco e não nos deixará. A presença de Deus é uma presença segura, é uma palavra cuja segurança nos traz um consolo extremamente profundo. E quem de nós não gostaria de ouvir uma palavra como essa da parte de Deus? E pela graça de Deus, no pacto que nós vivemos hoje, nós em verdade não necessitamos de um sonho, nós não necessitamos de uma profecia, porque a presença do Espírito Santo, para alguém que é nascido de novo, ela é clara, ela é evidente, ela não é palpável, ela não se ouve com os sentidos humanos, mas espiritualmente ela é tão palpável, tão entendível, aleluia, como os sentidos humanos também. E claro, isso é alguma coisa que aquele que é nascido de novo experimenta. Mas é exatamente a presença do Espírito Santo num paralelo, é o falar, é o consolo do Espírito Santo. E diga-se de passagem, Jesus deixou esta palavra para os seus discípulos, e hoje para nós é uma realidade. Ele disse: este será o Consolador que ficará com vocês. Veja que semelhança abençoada. Nós não só temos no pacto atual a presença do Espírito Santo falando aos nossos corações, guiando a nossa vida, fazendo-nos entender, guiando-nos da verdade, tudo o que Jesus prometeu, Ele está fazendo no nosso meio, em nossas vidas, inclusive porque habita em nós, no coração do salvo. Mas a promessa de Jesus foi que Ele ficaria, Ele permaneceria conosco, e Ele está permanentemente em nós. Todo aquele que permanece no caminho apertado do Evangelho, o caminho que leva ao céu, nós temos esta presença. Então, Jacó não viveu esta dimensão maravilhosa, mas Deus o deu um pouquinho disso, e que só de nós olharmos e tomarmos atenção nessa história, nos faz maravilhar com esta alegria. Qual é? De ouvir Deus falando: eu estou com você, eu estou contigo, Jacó, e eu tenho uma promessa para você, que é que você vai voltar, né, a esta terra aqui, e eu não vou te deixar, aleluia, até cumprir esta promessa. Que texto glorioso! O segundo texto está em Isaías, capítulo 51 e versículo 12. E nós gostamos de, neste texto, neste estudo tradicional, colocar um outro texto bíblico, né, paralelo ao da história. Claro que nós entendemos que estamos estudando uma história em Gênesis, mas cada um destes ensinos, cada um destes tópicos, destes pontos que nós estamos aprendendo biblicamente, nós queremos entender que não é só em uma história, mas um conceito bíblico que nós podemos aplicar para a nossa vida. E por isso eu vou compartilhar este texto aí, 51 e 12 de Isaías. Eu sou o vosso consolador. Quem és tu para que temas o homem mortal e o filho do homem que será como a erva? Então essa é uma palavra de Deus não para Jacó, mas que serve para ele também. Mas uma verdade bíblica que nós aprendemos aí, tá aí, não é? Para o povo de Deus, para a nação de Israel, falada por boca do profeta Isaías, que nós podemos aplicar para nós. Que Ele, o Senhor, é o nosso Consolador, e hoje, segundo o projeto de Deus, como nós acabamos de dizer, Jesus enviou este Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é Deus agora numa maneira ainda mais especial do que esta que Isaías fala, porque Ele habita em nós. No entanto, é o mesmo Deus, o mesmo que consolou Jacó com a presença de Deus Pai, o mesmo que falou por boca de Isaías, dizendo que Ele mesmo seria este Consolador para o seu povo. Ele agora vive em nós e é o nosso Consolador, e a palavra deste texto de Isaías, clara essa: para que e por que você está temendo o homem mortal? Então nós entendemos que Jacó estava temendo um homem mortal, era o seu irmão, ele estava fugindo por vida, aleluia. E a promessa agora de Deus por Isaías é: por que temer o homem mortal? Não é? Aquele que pode a sua vida se terminar, ele é como a erva. Tanto nós que estamos sendo perseguidos, como aquele que está nos perseguindo. Então, a virtude do crente é confiar
em um Deus que vela por sua promessa. E este Deus diz para nós: eu sou um Deus consolador. E o segundo tópico do nosso estudo, subtópico, uma palavra de confirmação, ou seja, nesta aparição, nesta revelação de Deus para Jacó, nós já estudamos a primeira palavra de Deus, que foi uma palavra de consolo, mas a segunda palavra de Deus para ele foi uma palavra de confirmação. E eu vou ler com você o primeiro texto aí, em Gênesis 28, 13 e 14, que diz: e eis que o Senhor estava em cima dela, e era a escada, não é? Contextualizando aqui, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que tu estás deitado, dar-te-ei a ti e à tua descendência. Então veja a confirmação da promessa em relação à terra, ok? A terra que ele estava, assim como Deus prometeu a Abraão, seu pai, aquela terra, agora ele está prometendo a Jacó aquela terra também, verdade, o seu avô, não é? E seguindo o versículo 14, e a tua descendência será como o pó da terra. Você já ouviu esta promessa antes? Sim, desde Abraão, né? Nós vamos ler daqui a pouco isso. E te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência, olha as palavras aí, serão benditas todas as famílias da terra. E eu vou para o próximo texto, que é exatamente o texto falado a Abraão. Em Gênesis 12, 3, disse Deus: e abençoarei os que te abençoarem, e em ti, olha aí, serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos que nesta segunda palavra de Deus, nós estamos em uma só revelação de Deus, num sonho. Jacó visualizou algo espiritual. Uma escada que liga a nossa humanidade da terra, a nossa pequenez na terra, um mundo material que nos prende a esta realidade de dificuldade, de sofrimentos e etc. Há um céu espiritual. Há um céu onde está o trono de Deus, e um Deus que não é uma figura, um Deus que não é um pensamento, uma filosofia, um Deus que age, um Deus que pode todas as coisas, e o Deus que nos criou e nos ama. Nos ama a ponto, no caso de Jacó, de entender que ele veio para solucionar, para estar com ele, a primeira palavra de consolo, na situação talvez a mais difícil que ele viveu na sua vida até o presente momento. Amém? Essa é a primeira coisa. Mas a segunda palavra é que este Deus se revelou ao seu avô. Este Deus se revelou ao seu pai. E este Deus agora se estava revelando de uma forma clara, evidente, sobrenatural para ele. Aleluia. E isto foi o grande marco dessa lição que nós estamos estudando. E é um grande marco para nós, trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Por quê? Porque Deus continua a se revelar. Da mesma maneira, escute por favor, que Deus salvou gerações anteriores. Eu quero assegurar biblicamente para mim e para você, Ele continua salvando, mas eu quero enfatizar esta palavra da mesma maneira. As palavras, o evangelho, entre aspas, fórmula que Deus em Cristo Jesus deixou para nós e revelou neste livro sagrado é a mesma. É um paralelo interessante de saber que as palavras, inclusive, faladas ao avô, faladas ao pai e agora trazidas a Jacó, foram as mesmas. Nem sempre a promessa de Deus para com o homem é a mesma. Deus pode ter projetos diferentes, mas eu quero enfatizar isso, porque é um aprendizado importante para nós. E eu digo isso porque muitos hoje estão moldaram e mudaram o caminho da salvação, as palavras que Jesus mandou dizer, acomodando para a cultura presente. E isto está errado, porque esta palavra não é do homem. Esta palavra não foi da cultura paulina, nem da cultura joanina. Esta palavra foi a revelação de Deus, que Paulo ouviu, aleluia, que João ouviu e que Cristo veio trazer esta revelação para nós. Amém? Este evangelho não é do homem, é a revelação de Deus. Enquanto Jacó teve uma revelação para um projeto, que nós vemos a grandeza deste projeto, no sentido de trazer a forma, a nação de Israel, maior ainda era o cumprimento deste projeto que chegaria, que começou ali em Abraão, mas traria esta salvação a
todas as nações, todas as etnias e, como disse Deus, a todas as famílias da terra. Então vemos que é um projeto muito grande, mas aparentemente era familiar, era de uma descendência humana, mas estava ali a revelação de Deus. E eu quero que nós tenhamos este cuidado para a nossa vida e ensinemos isso. Que este evangelho, esta forma de pregar, estas palavras, não são do homem, são a revelação de Deus. E por isso, nós não podemos mudá-la, porque na hora que nós mudarmos, nós desconectamos com este Deus que deu esta revelação. Será que nós podemos entender isto? Este Deus que fez Jacó ver a realidade espiritual. A realidade espiritual já existe. Só que nós não temos o conhecimento. Amém? A realidade espiritual que Jacó viu já existia. Aleluia! Mas nós não temos até que seja revelado. E aprove a Deus nos dar esta revelação. Ele guardou, ele fez este livro chegar em nossas mãos. Da maneira que ele é, foi o querer de Deus. E foi Deus quem guardou, porque se você conhece um pouquinho de história, você sabe quanto na história o inimigo tentou tirar, moldar, usurpar e continua fazendo até hoje. Mas estamos aqui para ler que Jacó recebeu uma confirmação da parte de Deus. Ele não tinha a Bíblia, mas ele tinha ouvido o que Deus tinha falado ao seu avô e ao seu pai. E agora este mesmo Deus falou da mesma maneira e confirmou as mesmas promessas. Amém? Mesmo Deus, mesma maneira, mesmas promessas. Hoje nós vivemos dias que a teologia moderna está mudando as promessas de Deus. Eu estou vendo isso diante dos meus olhos e eu estou vendo fruto dentre o conhecimento, o entendimento e a propagação dos obreiros atuais até dentro da nossa denominação. Outra mensagem não vem do mesmo Deus. Mesmo Deus, mesmas promessas, mesma maneira. Muito importante isso. Nós vamos para o terceiro subtópico nosso, né, de estudo. No caso, seria uma palavra de fé. Te farei retornar. Então a primeira foi uma palavra de consolo, a segunda foi uma palavra de confirmação e agora uma palavra de fé. E no texto de 28 e 15 de Gênesis que nós já lemos, vejamos aí. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei retornar, te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenha dito. Então veja, a palavra que Deus deu a ele. Primeiro, eu estou contigo. Isso é excelente, é consolo, ok? Mas ele estava indo para uma terra. Ele estava indo sem saber quando voltaria. Mas a palavra que Deus deu para ele de fé foi: eu vou te fazer retornar. Eu vou te fazer tornar a esta terra. E esta é uma realidade do Evangelho. O Evangelho que nós vivemos, o Deus que nós conhecemos, é um Deus que só pode ser adorado, aleluia, por fé. Amém? Nós não vemos, nós não conhecemos como humanamente o raciocínio conhece as coisas que nós temos no mundo natural. Nós cremos nele por fé. E as promessas dele são promessas de fé. Desde a entrada no reino de Deus através do novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos, até o céu, a morada eterna do crente. São todos conceitos, que não são conceitos para o nosso entendimento, mas são realidades espirituais, as quais nós cremos por fé. A fé nos faz entender, a fé nos faz crer no que já existe, mas os nossos olhos não veem. Isso é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, em versículo 6. Em outras palavras, a fé nos faz crer naquilo que já existe, mas que os nossos olhos ainda não viram. Isto é fé. Jacó não via Deus olhando, Deus atuando, Deus se preocupando com ele. Mas um momento, Deus lhe deu num sonho esta visão daquilo que já existia. E agora ele teve segurança. Ele teve segurança. Nós provamos realidades espirituais no novo nascimento, no batismo no Espírito Santo, em dons espirituais, aonde esta realidade espiritual se faz prática na nossa vida. E nós provamos um pouquinho, como diz o texto paulino, das virtudes do século vindouro, das coisas eternas, das coisas espirituais. Mas a palavra então foi: olha, essa é a promessa que eu tenho para você. Agora o homem ainda estava vindo, ele não estava voltando. A jornada era longa. Num paralelo, eu
quero lembrar a você que o céu, a salvação para aquele que permanece no caminho de Deus, ela é segura. Aleluia. E Deus também está conosco. Podia Jacó neste caminho mudar, sair, se desviar? Sim. Mas desde que ele permanecesse confiado, com fé em Deus, Deus o acompanharia, aleluia, Deus o guiaria. Foi isso que nós vamos acompanhar e temos acompanhado na vida dele, mas principalmente daqui para frente, porque as coisas vão mudar no seu relacionamento pessoal com Deus. Amém? Tantas lições aqui. Vamos ao nosso próximo texto aí deste subtópico, para não tomarmos demais o nosso tempo aqui. O próximo texto é João capítulo 14, versículo 3 e o versículo 18, que diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Não vos deixareis órfão, voltarei para vós. Este texto você conhece, é Jesus falando, não é? Aos seus discípulos aí, sobre o quê? Sobre a promessa do céu. A promessa de que ele voltaria, o arrebatamento da igreja, vos levarei, não é? Então, casa-se com o texto da revelação de Deus a Paulo, no primeiro livro, primeira carta aos Tessalonicenses. Então, Jesus está falando uma coisa: vocês não vão ficar sozinhos enquanto estão aqui. Ele já tinha falado sobre o Espírito Santo. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou retornar e vou levar, eu vou preparar um lugar lá de onde eu sou, nesta realidade espiritual que você não conhece, mas vai ter casa lá. Eu vou preparar a sua morada lá. É lá, e eu vou voltar e vou levar vocês para estarem aonde eu estou. E eu penso que estas palavras não precisam ser mais claras do que estas para nós entendermos esta verdade bíblica que muitos hoje tentam transformar. Mas eu agradeço a Deus que nós vamos, nesta aula, mais uma vez, enraizar-nos com esta verdade. Então, nosso primeiro tópico de estudo foi um sonho de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de confirmação, uma palavra de fé. Mas agora nós vamos passar para estudar o segundo tópico da nossa lição, e trata-se da casa de Deus. E vamos estudar aí em três subtópicos. São eles: o Deus da graça. Os piores momentos é onde estava Jacó, e a graça se apareceu ali. Segundo, o Deus da revelação, a palavra, e o Deus da presença, confirmação. São estes três tópicos que nós vamos estudar. Primeiro, a casa de Deus, o Deus da graça, piores momentos. Nós vamos ao primeiro texto bíblico aí, em Gênesis capítulo 27, 42 e 43. Qual era o pior momento? Qual era a situação que estava vivendo Jacó? Nós já falamos um pouco aí na introdução, mas vamos ler estas palavras bíblicas aí. Diz: e foram anunciadas a Rebeca, sua mãe, as palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, o filho mais novo, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, filho meu, obedece a minha voz, levanta-te e foge para Labão, meu irmão, em Harã. Então, o que nós vemos aí? Aquilo que nós já falamos. Ele estava sendo convocado por sua mãe a fugir pela sua vida. Até a mulher disse: olha, como eu vou ser desfilhada, né, num mesmo dia dos meus filhos. Então ela entrou em pânico e com certeza, na verdade, também o projeto foi dela. Nós estudamos isso na classe passada. Mas para Jacó, em meio a tudo isso que de repente aconteceu, sem ter tempo para planejar psicologicamente uma saída, que não era uma viagenzinha curta, ele não sabia o tempo que voltaria, não era para a esquina, para a cidade do lado, é para uma outra terra. Ele saiu sozinho, literalmente sozinho, pelo menos na sua cabeça, até o dia que este Deus, aleluia, o Deus de seu pai, o Deus de seu avô, o Deus que se revelou a Abraão, também se revelou a ele. Amém? E eu quero que nós entendamos o cerne deste tópico, é que isso é o que significa a graça de Deus. Nós, neste mundo, vivemos, por causa da humanidade, os nossos piores momentos. E quem não conhece a Deus, quem não teve uma experiência com este Deus, quem não ainda teve a revelação deste Deus, num mundo cruel, num mundo enlamaçado do pecado, vive os piores momentos. Talvez
um prazer aqui, outro ali. Mas a verdade é que o pecado acaba com o homem. A verdade é que o pecado leva-o aos piores momentos de sua vida. Uma vida sem Deus, uma vida em pecado, é uma vida horrorosa. E foi no poço, e alguns até mais ou menos, e talvez por isso dizem, eu prefiro viver a vida antes de entrar neste assunto de religião. Eu estou falando de uma mentalidade de alguém que não conhece a Deus, que não teve experiência com Deus, porque o que nós vivemos não é uma religião. Aleluia! Nós vivemos um relacionamento com Deus Criador e o Deus Salvador das nossas vidas. No entanto, nos piores momentos, a graça se estende a nós, porque isso é graça, é quando nós não merecemos, nós não temos, nós não conhecemos, Deus estende para nós. E eu quero lembrar a mim e a você que mesmo quando nós estamos no caminho de Deus, mesmo quando nós estamos na casa de Deus, somos filhos, como era em parte Jacó, de uma descendência de que conhecia Deus. Dentro deste contexto, nós podemos falhar, nós podemos também viver determinados momentos muito difíceis. E são nestes momentos que nós reconhecemos, porque Deus faz reconhecido, a sua graça. A graça de Deus, ela é incompreensível, como diz a Bíblia. Mas o seu manifestar só se faz compreensível para nós que vivemos nesta realidade humana, quando nós vivemos os piores momentos. Porque quando tudo está bem, o que aparece de Deus positivo nos parece amor, nos parece que, enfim, nós somos de Deus e Deus faz para mim, e parece tudo normal. Mas quando nós não temos saída, quando nós estamos no mais baixo da nossa vida, é neste momento que nós entendemos que só a graça de Deus pode nos salvar, e foi isso que aconteceu com este jovem. Nós vamos para o próximo texto aí, de Lucas, né, capítulo 19, versículo 9 e 10, um outro exemplo bíblico. Vamos aumentar aqui para que nós todos possamos ler bem, não importando se estamos no celular ou numa tela grande. Diz: e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, olha aí, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então alguns estavam julgando Zaqueu, não é? Porque um pecador, um dos piores. Aqui não era o pior momento, mas era o pior dos tipos. Se alguém reconhecesse como um ímpio, ele era o pior dos ímpios porque estava traindo o seu próprio povo etnicamente falando, a sua própria nação. Se alguém o reconhecesse como filho de Abraão, pior ainda seria a sua situação, porque é um pecador descarado dentro da própria nação de Israel, do povo de Deus. Então, seria por todos julgado de mal para pior. No entanto, Jesus disse essas palavras: hoje veio salvação para esta casa. Por quê? Porque Jesus ofereceu a graça. Escute, por favor. Jesus ofereceu a graça, mas Zaqueu estendeu a sua mão e recebeu a graça. Aleluia! Não existe salvação sem estas duas coisas. Sem Jesus aparecer no cenário, sem Jesus revelar-se a si mesmo para alguém, sem Jesus chamar a esta pessoa e dizer, olha, eu quero pousar na tua casa. Mas tampouco existe salvação se esta pessoa não receber a Jesus. E ao receber este Jesus espiritualmente, a mensagem de Jesus, a realidade do Espírito Santo que trabalha com Jesus nesta parceria divina, que convence o homem. Eu não sei qual foi a conversa deles, de Jesus e Zaqueu no caminho para a sua casa. Eu sei que o fruto foi seguro nessa história. O homem se arrependeu. Como eu sei, pelos frutos. A palavra diz que é pelos frutos que nós reconhecemos. E o que ele disse? Ele diz, olha, eu roubei, mas eu vou pagar de volta. E não vou restituir só de volta o que eu roubei, mas 4 vezes mais. Então, Jesus termina com essas palavras que nós lemos. Hoje veio salvação para esta casa, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então, nós estávamos perdidos e a graça veio nos salvar. Nos piores momentos da nossa vida, e vamos ao próximo texto aqui, que é o texto de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 4, 10 e 11, que diz, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. No ato, versículo 10, e levantando-se Jesus e não vendo ninguém além da mulher, disse-lhe, mulher, onde estão
aleluia, os teus acusadores. Ninguém te condenou. E ela disse o quê? Ninguém, Senhor, ninguém, Senhor. E aí o que Jesus disse? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, outro caso da graça, piores momentos. Essa mulher está vivendo o pior momento. Não só uma vida presa no pecado de um adultério. Sabe-se Deus lá por que ela estava naquela situação. Mas o pior momento foi quando aqueles homens adentraram aquela casa e a tomaram no ato e arrancaram para fora e foram, graças a Deus, parar na frente. Aleluia. Daquele que veio revelar ao homem a graça de Deus. Aleluia. Mas foi o pior momento. Você pode imaginar a realidade dessa mulher. O pior, com certeza, momento. Porque ela sabia que a morte a estava aguardando. Aqueles homens já estavam com as pedras. E ela sabia que tipo de morte ela iria receber, e ela sabia que ela não tinha saída, a não ser pela graça de Deus que ela ainda não conhecia. E a revelação de Deus por Jesus foi feita com uma questão, com uma proposição de Jesus. E você conhece bem a história, as pedras foram largadas, um a um voltou, porque todos eles entendiam que também eram pecadores. Mas a pergunta de Jesus que nós lemos foi a beleza, aleluia, desta graça. Maior, ninguém te condenou, onde estão os teus acusadores? E a última palavra foi, nem eu te condeno, a graça veio para perdoar e não para condenar. Mas é necessário receber. E a graça, ela ensina, como diz o texto de Tito, capítulo 2 e versículo 11. Ela veio para salvar todos os homens, é o versículo 11, mas depois logo segue o versículo seguinte dizendo que ela ensina a largar, a deixar para trás a podridão do mundo, a deixar o mundo, a deixar esta realidade que nós vivemos culturalmente, socialmente e entrar no caminho da graça. A graça, ela traz a porta, mas ela também lidera ou nos leva a este caminho. A graça nos ensina e Jesus diz para ela, não peques mais. E este é o caminho da graça. Amém? Então a primeira coisa, a casa de Deus é uma casa da graça. Quem pode entender isto? A casa de Deus não é a casa dos que vieram trazer a mulher para expor. O Espírito é o único que tem que expor no coração. Aleluia! Mas a casa de Deus, quando o Espírito Santo e nós estamos na casa de Deus, nós ouvimos uma mensagem, nós aprendemos na escola dominical e Deus fala pela sua palavra, é o Espírito que vai expor o coração de todos aqueles que estão em pecado. É Ele quem faz esta obra, é Ele que convence. Amém? Amém? No entanto, a casa de Deus é o lugar da graça, onde pela mesma palavra de Deus a graça é estendida e aqueles que a recebem podem sair da sua situação de piores momentos. Amém? Então vamos ao próximo texto aí, letra B do nosso estudo da casa de Deus. Então, a casa de Deus mostra o Deus da graça, mas também o Deus da revelação. E isso acontece pela própria palavra de Deus. A graça de Deus e a revelação de Deus na casa de Deus. Escute, por favor. A graça de Deus é revelada pela palavra. A revelação de Deus está na palavra. A presença, os sinais, nós vamos estudar no terceiro subtópico, são a confirmação. Escute, por favor. Os sinais, a presença, o falar em línguas, os dons, são confirmação do poder de Deus, são confirmação da presença de Deus, são confirmação da verdade, da revelação de Deus, mas a revelação de Deus se conhece pela palavra. Vamos ao primeiro texto aí, Gênesis capítulo 28, versículo 12 ao 15, diz, e sonhou, e eis que uma escada estava encostada na terra, cujo topo tocava os céus. E eis os anjos de Deus subindo e descendo por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, está aí o que Deus não só revelou por aquilo que ele viu, mas aquilo que ele disse, esta é a palavra de Deus. Deus revelou aqui, visualmente para ele, mas através da sua palavra diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que tu estás deitado, dar-te-ei a ti, a tua descendência. E aí está a palavra de Deus, não é? Vamos continuar aí no versículo 14 e 15. E a tua descendência será como o pó da terra. Nós já lemos isso aí. Te estenderás do ocidente ao oriente, em ti serão benditas as famílias da terra. Vamos pular para o 15 de baixo aí. Eis que estou contigo. Nós conhecemos este versículo já, mas eu quero falar aqui que esta é a palavra de Deus. Deus se revela pela sua palavra. Não te deixarei, terminando este versículo, até que haja feito o que te tenho dito. João 1,14 é o segundo texto que nós temos para provar isso. O Deus da revelação, ele se revela pela sua palavra, o verbo que significa a palavra.
se fez o quê? Fez carne. E habitou entre nós, ou seja, Jesus era a palavra, a revelação de Deus desde os séculos passados, desde a eternidade remota. Nós não conseguimos entender perfeitamente este contexto, mas aceitamos o que a Bíblia diz. Este verbo, esta palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos, disse João, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu ainda vou levar você à oração de Jesus no capítulo 17 de João. E Jesus disse no versículo 8, porque as palavras que me deste, é Jesus falando com o Pai, ok? As palavras que me deste, eu lhes dei aos meus seguidores, aos que queriam ouvir a minha palavra, aos que me acompanharam, os que foram curados e permaneceram comigo. A estes que agora serão a igreja, aleluia. A estes que me seguem porque têm ouvido palavras de vida eterna, como disse Pedro. Eu dei, Pai, as tuas palavras, porque a revelação de Deus vem pela palavra. Ele quis que fosse assim, é por isso que ele nos deu este livro sagrado, a palavra de Deus. Agora o que Jesus diz, seguindo aí o versículo 8, e eles o quê? E eles o quê? As receberam. E porque receberam a palavra, conheceram que verdadeiramente eu saí de ti e creram. Quem ouve palavra de Deus conhece e pode crer, porque quem não conhece, escute por favor em nome de Jesus, quem não conhece não pode crer, e este é um grande problema que eu tenho visto no evangelho hoje, que está se propagando, que está chamando a atenção pelas multidões, pelos grandes batismos, pelos números de jovens, pelas igrejas cheias. É um evangelho que desconhece as verdades salvíficas desta palavra. E Jesus diz, eu dei a tua palavra, porque esta palavra é a revelação de Deus. Então esta palavra não pode ser só o chantilly, ou pior ainda, a cereja de um sorvete chamado pregação na igreja. Se é que se pode chamar pregação ou palestra ou o que quer que seja. E a palavra neste contexto está sendo a cereja que enfeita e até muitas vezes descontextualizada para caber aonde o pregador, o pensador, o que quer que seja, use. Mas as pessoas não estão sendo levadas a conhecerem a revelação de Deus. E Jesus disse, Pai, eu dei a tua revelação, a tua palavra. E eles a receberam. Só pode receber quem tem, quem ouviu. É por isso que nós temos que ensinar esta palavra. Não tente mudar, não tente alterar, não tente fazer mais palpável, mais gostosa na boca de alguém. Davi disse, essas palavras são doces como o mel. E às vezes quando ela cai lá dentro, ela amarga. Por quê? Porque ela encontrou o pecado. Mas esta natureza espiritual é exatamente esta relação divina e espiritual que vai nos levar à salvação. E ele disse, eles receberam, eles conheceram verdadeiramente. Só se conhece verdadeiramente a Deus pela palavra. E por causa disso puderam crer. Só se crê, irmão. Você diz, é tudo pela fé, é fé. Eu sei. Mas se você não for exposto à revelação, você não pode ter fé. Fé em quê? Se você não conhece o que está tendo fé. E eu lhes dei, disse Jesus, versículo seguinte, 14, a tua palavra. Nós saltamos, do 8 ao 14. Mais uma vez, Jesus repete na oração 3 vezes, por isso que eu coloquei estes textos aí saltados. Mais uma vez Jesus disse, eu lhe dei a tua palavra. E olha que mais, enquanto os crentes, os que receberam, conheceram e creram, o mundo, olha aí o versículo 14, quando eu dei a eles a tua palavra, o mundo abriu a porta e veio para a igreja. Diz que agora a igreja é de gente maneira, agora a gente pode entrar na igreja, agora a gente pode, enfim, vamos todo mundo ser crente. Irmãos, pelo amor de Deus, se esta revelação que Jesus deu nestes versículos para nós, na sua oração, quase a ponto de morrer, não for um alerta para nós em relação a este evangelho hoje, eu não sei mais o que será. E é por isso que eu vou repetir esta palavra enquanto eu viver, porque não é minha, é de Jesus. Mas eu trago esta lembrança a você, porque os pastores da igreja Seeker Sensitive
das igrejas modernas e pós-modernas, estão dizendo: nós precisamos mudar para alcançar o mundo. E o que Jesus veio foi para salvar o mundo, como diz Paulo, pela loucura desta pregação. Então a nossa pregação tem que ser louca para o mundo. Foi o que Paulo disse. Aleluia! Louca para os gregos intelectuais, louca para os romanos que pensam na realidade, no pragmatismo, louca! Mas Paulo disse, mas ela é o poder de Deus para a salvação. Escute, por favor, salvação não é assunto humano. Então, se nós queremos a salvação do mundo, nós temos que fazê-lo pela fórmula que Jesus nos deu, a loucura da pregação. Quantos estão entendendo isso? Digam amém comigo em nome de Jesus. Eu deles, disse Jesus, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os, versículo 17, na verdade. Então a palavra não só nos separa do mundo, mas nos santifica. A tua palavra, diz o texto, é a verdade. Então, a palavra de Deus é o que nos faz conhecer e crer. A palavra de Deus nos vai separar do mundo. Agora, ela é a única forma de salvação. Então, veja, se dá a palavra para o mundo para que aqueles que recebam, conheçam e creiam. É a única solução. Mas uma vez, aqueles que estão na palavra, o mundo que não recebeu, que não quis, que não creu, e que aconteceu no tempo de Jesus, no tempo de Paulo e continua até hoje, odeia quem tem a palavra, porque ela é a luz, ela é a luz. Mas aqueles que permanecem, Jesus disse, santifica-os nesta palavra. Então a santificação também acontece pela pregação da palavra de Deus, pela palavra de Deus. Então a casa de Deus é o lugar da graça de Deus, mas é o lugar da revelação de Deus, e a revelação vem pela palavra. Agora o interessante é o terceiro subtópico, o Deus da presença, confirmação. Eu vou te levar de volta ao texto lá de Jacó. Capítulo 28, versículo 15 e 17 diz assim: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Versículo 17. E teve medo e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta a porta do céu. O que eu quero mostrar aí é que a visão, a voz de Deus, a revelação de Deus, tudo junto, deu um sentimento que ele descreveu terrível. Não terrível de mal, mas grandioso. Quão tremendo é este lugar. Não pode ser outro lugar a não ser a casa de Deus. Ou seja, quando a revelação existe de Deus, ela é confirmada pela presença de Deus. E a presença de Deus traz este sentimento, esta experiência espiritual. De que você sabe, o culto foi tremendo, a palavra foi tremenda, a presença de Deus era tremenda para aqueles que experimentaram. Escute por favor, porque alguém pode entrar e sair sem experimentar. E eu não estou falando das manipulações que existem hoje. Todo mundo experimenta. Porque a música, a tonalidade, as luzes, a maneira da palavra, o andamento das palavras, há treinamento para tudo isso. E os crentes são semi-hipnotizados e saem com uma experiência. Mas não é espiritual, ou pelo menos não divina. E eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Porque nós somos privilegiados de estar ouvindo esta palavra de Deus para nós. Mas quando há a presença de Deus, que nós tomamos parte dela, ela é tremenda, ela é maravilhosa, ela é dócil, ela é doce. Ao mesmo tempo, ela é como um fogo. Não tem explicação. Aleluia! Mas é a presença de Deus. E esta presença é a confirmação da revelação. A revelação vem pela palavra de Deus. A revelação de Deus vem pela palavra de Deus. Mas a presença, a experiência, ela confirma. E eu vou levar você ao próximo texto. Nós deixamos só mais um texto aí. E é de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Veja, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o que nós aprendemos aí é que a presença do Espírito Santo na igreja, ela é
confirmação da verdade revelada. Nós estudamos no trimestre passado coisas teológicas mostrando claramente como o Espírito Santo de Deus, ele não trabalha desconectado de Jesus, da verdade que Jesus ensinou, pelo contrário. Ele vem, o seu trabalho é confirmar, não é? É fazer entendível, é glorificar, inclusive, é um texto que claramente diz ao Filho. Então o Espírito nos leva ao Filho, à palavra do Filho, e o Filho vem obedecer o plano de Deus, e nós vemos esta perfeição da Trindade atuando no meio da igreja. Então a presença de Deus, os milagres de Deus, a glória de Deus, os dons do Espírito, o batismo no Espírito Santo, a presença verdadeira de Deus em nossos corações é uma confirmação da revelação que nós aprendemos pela palavra, e tudo isso deve acontecer dentro da casa de Deus. Eu vou fazer um parênteses muito breve, porque alguns de nós dissemos: irmã, talvez eu conheci isso no passado, mas hoje não mais. Irmã, eu nunca vivi desta maneira. Ou irmã, a minha igreja é assim mesmo e eu tenho sido abençoada. Amém, 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 esta palavra é verdade. Eu digo, a única esperança para todos nós que vivemos nestas três situações é nos agarrar com a revelação. Esta revelação nos ligará em espírito ao próprio Deus. E ele nos ajudará a sobreviver ao que fazer. Aleluia. Mas se você é um professor, você já tem um lugar onde Deus pode te usar, em nome de Jesus, para espiritualmente caminhar do lado desta palavra e ajudar a outros. Eu estou aqui nesta mesma obra, você está aí nesta mesma obra, e esta obra não é nossa, mas do Espírito Santo de Deus. Tomemos conforto como os demais, desde Jesus em verdade. Não foi todo mundo que se salvou pela pregação de Jesus, mas que nós possamos continuar caminhando, trazendo da casa de Deus, fazendo da casa de Deus o lugar da graça, o lugar da revelação e o lugar da presença de Deus, que nós não temos poder sobre ela, mas fazendo os nossos irmãos entenderem que elas são a que confirma a palavra de Deus. Só sinal, só mover, sem palavras, sem revelação, vai acabar onde muitos, infelizmente, muitas congregações, muitas, inclusive, denominações, estão já em algo que não é da parte de Deus. Mas por quê? Desconhecem a revelação. Que Deus nos ajude, como professores, nós temos este privilégio. Vamos ao próximo tópico aí do nosso estudo. Em terceiro lugar, o serviço a Deus. Estudamos um sonho de Deus, a casa de Deus, e agora o serviço a Deus. Jacó vai fazer um serviço a Deus, e eu quero fazer este paralelo dele para nós também. Em primeiro lugar, um memorial, ou seja, um marco. Em segundo lugar, uma promessa, será o meu Deus. E terceiro, um pacto, o dízimo. O primeiro tópico, então, um memorial, um marco. Gênesis 28, no caso de Jacó. E Jacó levantou-se pela manhã cedo, ao versículo 18, e tomou a pedra que pusera por sua cabeceira e a erigiu o quê? Por coluna. Um marco. E derramou azeite no topo dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, casa de Deus. No entanto, o nome daquela cidade era primeiro chamada de quê? De Luz. Então, veja que o que aconteceu historicamente aí foi que ele fez um marco. Ele diz: Deus me apareceu aqui, eu tive uma experiência, um encontro com Deus, este dia eu não posso esquecer. Este lugar eu não posso esquecer. Deste Deus eu não quero me esquecer. Há um marco aqui e o serviço a Deus começa com este marco, com esta experiência, com esta decisão. Eu não quero dar para trás deste lugar onde Deus tocou a minha vida. E é este o princípio que nós aprendemos aqui do texto que nós estamos. Eu vou levar ainda a Gênesis 26, você, e o versículo 24 e 25 diz: E apareceu-lhe o Senhor aquela noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25, agora é o pai de Jacó, né? Dizendo que edificou ali um altar. Nós lemos isso na lição sobre Isaac. Invocou o nome do Senhor. Veja o serviço, ele edificou um altar. Ele invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Então nós vemos três coisas aí paralelamente, né? O lugar, a casa de Deus, o serviço de Deus é feito dentro da casa de Deus, amém? De maneira geral, estamos falando nesse sentido. O sonho de Deus é a revelação de Deus para nós. A casa de Deus é o lugar aonde Deus comunga conosco de maneira geral. Claro que nós entendemos que no pacto atual há o Espírito Santo em nossos corações.
ainda que ele não nos desconecte da casa de Deus, da igreja, né? Mas agora estamos falando do serviço. Então, uma vez que eu tive essa revelação, uma vez que eu conheci a graça de Deus dentro do contexto da casa de Deus, agora eu quero fazer um marco, eu quero servir ao Senhor. E não só Jacó fez isso, mas nós estamos trazendo ao seu pai também, que uma vez tendo essa revelação de Deus, ele também decidiu o quê? Edificar um altar. A casa de Deus, o serviço a Deus, se edifica um altar da maneira que Deus mandou. Ele não tentou fazer uma coisa nova, ele fez como ele aprendeu do seu próprio pai Abraão, edificar altar ao Senhor. Veja, mais uma vez, da mesma maneira. Deus se revelou da mesma maneira e nós adoramos da mesma maneira. E tem muita gente que diz, ai, irmã, não tem isso, papapá. Da mesma maneira, ele edificou um altar, ele invocou o nome do Senhor, ele adorou, ele clamou, ele chamou o Senhor, este é o teu lugar. Aleluia, esta é a tua casa, invocar é chamar, Senhor, isto é teu, eu estou fazendo isto para ti, que isto seja para a honra tua. Não é para agradar a freguesia, para que venham mais, escute por favor em nome de Jesus. Ele invocou ao Senhor, nós não invocamos as pessoas, a salvação é uma coisa, e essas pessoas estão nos enganando, estão dizendo que é para salvação, mas não é para salvação, é para números. E sem a mensagem da salvação não há salvação. E eu não vou ser daquelas que vou te enganar. Eu sei que esta palavra incomoda. Eu sei. E olha, o incômodo não é na mente, não. Escute, por favor. É espiritual. É espiritual, porque eu sinto aqui enquanto eu estou falando. Esta é a realidade, tá? No entanto, invocar a Deus, o que importa na casa de Deus é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, sem a revelação de Deus, não há salvação. Você pode ter um culto bacana, você pode ter música, olha, daqui é de arrebentar. E agora, olha como tem gente boa, né, irmão? Todo tipo de capacidade poética. Eu vejo umas músicas, irmão, que é uma poesia que, olha, arrepia e etc. Mas se não tiver a unção de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, espiritualmente não vale nada, absolutamente nada. Eu sei que dói, eu sei que dói. Eu sou tão humana como você e sinto a mesma coisa. Mas eu não vou abandonar a verdade que é revelada para nós. Amém? Então ele edificou ali um altar, ele invocou o nome do Senhor, ele armou ali a sua tenda. Tá aí, a casa de Deus, o lugar de serviço de Deus é onde a minha tenda vai ficar. Então tem gente que, eu tô aqui de Jesus, mas a minha tenda é o mundo. É o mundo, eu vou ali para poder, né, uma mensagenzinha para me deixar mais forte. Mas a sua área de atuação é o mundo. E tá cheio de teólogo dizendo, vai atuar no mundo, Deus te chamou para o mundo. Não! Deus te chamou para a casa de Deus. Arma na casa de Deus a tua tenda. O serviço a Deus. Agora, quando você for ao mundo plantar, plante e espere a bênção do Senhor. Quando você for ao mundo e conhecer alguém lá no teu trabalho, fale a mensagem de salvação para que ele pertença a Deus e queira também servir a Deus. Em nome de Jesus. E o servo de Isaac também ali abriu um poço, e o poço fala desta água, não é? Da palavra de Deus, do frescor de Deus, da alimentação de Deus, da provisão de Deus para a nossa vida. Gênesis capítulo 28, 20 e 21 é o segundo tópico. Uma promessa será o meu Deus. Deixa eu compartilhar aqui com você, não é? O serviço a Deus é, em primeiro lugar, um memorial, um marco. Em segundo lugar, uma promessa. Versículo 20 e 21 do capítulo 28, diz o texto aí. E Jacó fez um voto, tá aí. Estamos na história de Jacó de volta aí. Um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para cobrir, eu em paz tornar a casa do meu pai. Essa foi a promessa dele. Se Deus fizer isso, então o Senhor me será por Deus. Então a primeira coisa que ele promete aí é que se Deus cumprir esta promessa, e ele não está fazendo barganha, porque não foi ele que começou, hoje em dia é o contrário, a gente vai na casa de Deus, olha Deus, se o Senhor me fizer isso, então eu vou dar, então eu vou fazer, então eu vou ser fiel, se o Senhor fizer, barganha da nossa parte. Não, Jacó não, Deus se revelou a ele e disse, olha, eu farei isto com você, por você, eu estarei com você. E agora ele como que está compactuando, se relacionando, Deus, tu me prometeste isso. E eu vou nesta fé, eu vou no caminho que tu me estás mostrando, sem saber para onde vou, mas confiado que tu serás comigo, e se eu for e voltar,
Aleluia! Eu te digo, tu serás o meu Deus. Que é isso, irmãos? O Deus da minha vida, o Senhor. O Senhor que comanda. É a comprovação, é como aquele servo diz, Senhor está me chamando, eu sou o menor das casas do meu pai. Mas se és tu, então prova que amanhã esteja, não é, o orvalho em todo lado e o rolinho seco. E no outro dia, Senhor, me perdoa de estar querendo provar, mas faz o contrário. Deus não teve problema de provar, porque Deus quer relacionamento conosco. Não uma barganha pueril, como a maioria de nós muitas vezes queremos, somos tentados, até nós somos bem crentes mesmo. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Mas quando nós, de coração aberto, provamos e comprovamos, dissemos, Senhor, é tal história. Este tipo de pacto, este tipo de palavra, é aquela que firmou a Davi quando foi falar com Saul. Ele disse, olha, Saul, eu não tenho medo, eu vou te dizer por quê. Eu tenho coragem, é melhor dizer. Talvez medo, num certo sentido, ele tinha, porque era humano. Mas eu tenho coragem, eu vou dizer por quê. Porque eu tive experiências no passado, com o urso e com o leão. E como Deus me livrou, o Deus que me livrou, ele vai me livrar aqui, eu conheço ele. Então, Jacó está dizendo que se tu cumprires isso, como a Davi, ele livrou do leão e do urso, então tu serás o meu Deus. Ou seja, daqui para frente, aleluia, eu tenho uma fé firmada, numa promessa cumprida. E é este o ponto que ele está fazendo aí, não é? Uma promessa, será o meu Deus. E vamos deixar mais um texto bíblico para este subtópico aí, que é em 2 Coríntios 19, 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta. É Deus dizendo a Paulo, não é? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, e agora foi a resposta de Paulo. Para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Então, a palavra de Deus, a revelação de Deus para Paulo foi essa. Não se preocupe, o meu poder, ele se faz evidente. É na tua fraqueza, Paulo. Então, a colocação de Deus não foi tão positiva como a de Jacó, mas na mesma instância, Paulo fez também um pacto. Senhor, se é assim, tá aí. Positiva como foi para Jacó, eu serei contigo, te trarei de volta, te abençoarei. Como para Paulo dizer, não vou tirar o espinho, não, porque o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza, Paulo. Nenhum dos dois, o bom e o mal, quando eu digo mal, é mal aos nossos olhos, mas Deus sabe o que está fazendo e esteve fielmente com Paulo. Esteve ou não esteve? Amém? Paulo diz, é? O teu poder se gloria na minha fraqueza, então eu vou me gloriar na minha fraqueza. Aleluia. Então eu vou ficar feliz. Então eu vou continuar quando acontecer essas injúrias, essas fraquezas humanas na carne, das perseguições dos outros, eu vou ficar alegre, porque eu sei que isso acontecer. O Senhor manifestará o seu poder para a glória do teu nome. E eu pergunto para mim, para você, aonde é que nós queremos estar em nome de Jesus? Aonde é que nós queremos estar? Aleluia! Senhor, se fizeres, seja na minha fraqueza, seja no cumprimento de uma bênção para mim, tu serás o meu Deus, porque quando tu falas e tu cumpres, aleluia, tu comprovas que és o meu Deus. E o terceiro e último lugar é o pacto do dízimo. O serviço a Deus, como Jacó fez, foi em primeiro lugar um memorial, um marco. Segundo lugar, uma promessa. E em terceiro lugar, um pacto, e o dízimo foi este pacto. No capítulo 28, mais uma vez, de volta, o versículo 22 diz, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Eu vou te levar a um texto em Deuteronômio que nos faz entender isso aí. Certamente, diz Deus, darás o dízimo de todo o fruto da tua semente que a terra produzir ano por ano. E comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para fazer habitar ali o seu nome, ou seja, a casa de Deus, no meio do povo de Deus. Os dízimos do teu grão e do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor Deus todos os dias. Este tipo de pacto, como é o pacto do dízimo, é um pacto de relacionamento. É um pacto de fidelidade, é um pacto de temor. Quando nós compactuamos com Deus, seja quais forem os pactos a mais do que esse, dentro do contexto da palavra de Deus, nós aprendemos, Deus disse, quando você fizer isso, aí é um dos mistérios por trás do dízimo, amém? Escute, por favor, é um dos mistérios por trás do dízimo. Deus é quem disse, quem nos fez entender isso aí. Você vai fazer... Você vai trazer a casa de Deus, você vai comer ali na casa de Deus, para que aprendas a temer
ao teu Deus todos os dias da tua vida. Nós podemos ter muitos sentimentos, pensamentos teológicos, bíblicos, o que quer que seja. Mas eu agradeço a Deus porque eu aprendi com este texto. Estou aprendendo agora, enquanto estou meditando nisso com você, enquanto falo. Essa realidade é que algumas coisas que Deus faz, Ele faz inclusive para nós mesmos. Não que não seja lógico que a casa de Deus precise do sustento para pagar, no caso físico hoje, o lugar, as luzes, a água e etc, etc. As pessoas que, como o pastor da igreja, que provavelmente nem todos podem, não é? Mas alguns vivem do evangelho, Paulo diz que isso é muito justo. No entanto, tirando todos os nossos sentimentos afora, eu quero ouvir, por último, e terminar esta classe com a voz de Deus que diz: se você cumprir isto, você vai aprender. Eu mando isso para que você possa aprender a temer a Deus todos os dias. Então, se alguém quer ser o corajoso e dizer, eu não preciso disso para temer a Deus, eu temo de qualquer maneira, eu faço da minha maneira, você falou bem, você faz da sua maneira. Você acha que é deste jeito. Que nós possamos, o meu entender, a minha decisão, é que eu vou aprender do que Deus revelou a mim e dizer, Senhor, tu sabes, como Paulo diz, é na minha fraqueza, Pai, é na minha fraqueza que o Senhor vai se gloriar. Que assim seja. Então eu vou ficar feliz na minha fraqueza. Deus me fez, Manuela, passar por algumas fraquezas para que eu aprendesse um pouquinho durante a minha vida disso. Eu gostaria de, como Paulo, dizer a mesma coisa. Então é na minha obediência, na minha renúncia e na minha fraqueza que, se Deus quiser se gloriar para fazer a sua obra, para salvar vidas, porque eu quero que as vidas sejam salvas e venham ao conhecimento da verdade, como disse Jesus e nós aprendemos hoje, e sejam salvas, porque só vão crer se conhecerem a verdade. Querido irmão, querida irmã, que Deus use a você em nome de Jesus. Eu sou vaso fraco. Somente pude compartilhar aquilo que em meus estudos, em meu coração veio. Mas o Espírito Santo é aquele que faz a obra. É o que faz a obra até hoje e continua fazendo pela graça dele em minha vida. É o que está obrando agora no teu coração. E eu peço a ele que obre através de você na sala de aula, porque muitas almas precisam ouvir esta palavra viva. E é você a quem Deus escolheu e deu o privilégio, a oportunidade de estar adiante destes irmãos que estarão com você no domingo. Vamos todos orar para que mais e mais venham aprender a palavra de Deus, porque como aprendemos aqui nesta classe, é necessário. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.